Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, com muita alegria, a igreja celebra a festa de Santo André, o apóstolo Santo André. Ele nasceu em Betsaida. Ele foi primeiramente discípulo de João Batista. Então, antes dele se tornar discípulo de Jesus e depois apóstolo, ele foi discípulo de São João Batista. Seguiu a Cristo e levou à presença deste Pedro. Junto com Filipe, apresentou a Cristo os pagãos e indicou o rapaz que levava pães e peixes. Lá no Evangelho de São João nós encontramos os gregos que vêm ao encontro ali dos apóstolos e perguntam onde estava Jesus, porque eles queriam ver Jesus. Então ali Filipe, junto com André, eles apresentaram a Jesus. Junto também apresentou Cristo aos pagãos e um rapaz que levava pães e peixes. No Evangelho de São João, no capítulo 6, quando tem aquele momento que narra Jesus, que vê aquela multidão que estava ali com ele, e Jesus ficou preocupado a respeito de como eles iam se alimentar. E ali falaram, o discípulo falou, Filipe disse que só tinha 2 pães e 2 peixes. E ali também André foi um dos que indicou. Narra-se que depois de Pentecostes, ele pregou o evangelho em muitas regiões e foi crucificado na Acaia. É importante notar que Jesus foi crucificado. Pedro foi crucificado também, mas ele não se achou digno de ser crucificado em pé como Jesus e pediu que o colocasse de cabeça para baixo. Então o irmão de Pedro, que é André, pediu para ser crucificado, ele foi crucificado em forma de X. Para dizer assim, os apóstolos deram a vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Os nossos bispos hoje, e isso vocês precisam saber, os bispos são os sucessores dos apóstolos. O Papa é o sucessor de Pedro. Então, dentro da sucessão apostólica, desde Pedro até o último Papa agora, tem o Papa Francisco. Todos os papas que vieram depois de Pedro, eles são sucessores de Pedro. Os bispos são os sucessores dos apóstolos. A missão dos bispos é justamente essa que Jesus nos mostrou no Evangelho. De hoje em diante vocês serão pescadores de homens.
Essa é a missão do bispo: pregar e anunciar o Evangelho, governar a igreja local, que damos o nome de diocese, confirmar ali a fé do povo em nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que hoje na carta aos Romanos, Romanos 10, do capítulo 9 até o versículo 18, eu vou até ler como está aqui, porque aí você vai entender essa grande missão dos bispos. São Paulo vai dizer assim: irmãos, se com toda a boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, o pagão é aquele que não conhece nosso Senhor Jesus Cristo e, através da pregação dos apóstolos, eles se convertem a nosso Senhor e professam Jesus como Senhor da vida deles, porque os pagãos adoram os deuses, os seus deuses, deuses com letra minúscula, não o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, não a Santíssima Trindade, mas os deuses criados por eles mesmos. Então, São Paulo está dizendo assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então serás salvo. A salvação vem desta forma: se proclama Jesus como Senhor, abandona-se os pagãos, os deuses pagãos, e Jesus se torna Deus. A Santíssima Trindade se torna Deus. E aí ele continua: é crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não ficará confundido. Todo aquele que nele crê em quem? Em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. Então aqui já não há mais distinção entre grego, entre judeu, entre argentino, entre chinês, entre brasileiro, entre italiano. Todos esses, uma vez convertido a nosso Senhor, eles passam a ter Deus, o verdadeiro Deus como Senhor. Isso tudo acontece através da pregação. E essa é a missão do bispo. Hoje eu estou falando do bispo porque eu estou falando de Santo André e, como eu já disse antes, os bispos são os sucessores dos apóstolos. Essa é a missão: pregar, anunciar o Evangelho, salvar almas de todo modo, batizar, trazer as pessoas para a verdadeira igreja, para a igreja católica. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí veja os questionamentos que São Paulo vai fazer e que serve também para nós, para os bispos, para ver se estamos fazendo mesmo aquilo que nosso Senhor nos pede. Ele diz assim: mas como invocá-lo sem antes crer nele? Como é que os pagãos vão invocar nosso Senhor se eles não tiverem como crer? Aí ele continua diante da pergunta: e como crer? Sem antes ter ouvido falar dele, como é que os pagãos vão crer se não houver quem pregue, quem fale
Por isso que Jesus está dizendo ali para os apóstolos: de hoje em diante vocês serão pescadores de homens. E como crer sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir sem alguém que pregue? Como é que as pessoas vão crer em nosso Senhor Jesus Cristo se não houver quem pregue? A pregação ela é importantíssima, meus irmãos. Sem pregação não tem como as pessoas crerem em nosso Senhor Jesus Cristo. Assim eu falo em relação aos pagãos. É preciso pregar o Evangelho, é preciso anunciar o Evangelho. As pessoas precisam ouvir. Nós vemos lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando Pedro começa a falar, e ali estavam os romanos, os gregos, os judeus, né? Que vieram desses locais, os elemitas, e eles estavam ouvindo Pedro falar. E eles, quando ouviram Pedro falar, eles compreendiam na sua própria língua. Eles passaram a entender e compreender que Jesus Cristo é Deus, que Jesus havia morrido na cruz, sim, mas ao terceiro dia ele havia ressuscitado. Se Pedro não pregasse, como é que eles iriam ouvir falar de nosso Senhor Jesus Cristo? É o que São Paulo está dizendo. E como ouvir sem alguém que pregue? E como pregar sem ser enviado para isso? Como pregar? Se não tem aqueles que foram enviados para isso. Os nossos bispos foram enviados para pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim é que está escrito disso. Continua São Paulo: quão belos são os pés dos que anunciam o bem. Que bonito! Como são belos os apóstolos, os sucessores dos apóstolos, os bispos, que vão em busca das pessoas para pregar o Evangelho. Eu me lembro de São João Paulo II, que viajou pelo mundo inteiro anunciando a boa nova, levando o Evangelho. E as pessoas se convertendo. Quantas pessoas se converteram com São João Paulo II? Aí ele diz: mas nem todos obedeceram à boa nova. Infelizmente, diante da pregação do Evangelho, tem aqueles que acabam por não querer ouvir e não aceitar Jesus como Senhor. E quem não aceita Jesus como Senhor é condenado. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Está lá no Evangelho de São Marcos. Mas nem todos obedeceram à boa nova. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo, a fé vem da pregação e a pregação se faz pela palavra de Cristo. Isso aqui é muito importante, o que São Paulo está dizendo hoje. A fé vem da pregação e a pregação se faz pela palavra de Cristo. Então, eu pergunto, será que eles não ouviram para não se converterem? Certamente que ouviram, diz São Paulo, pois a voz deles se espalhou por toda a terra e as suas palavras chegaram aos confins do mundo, chegaram aqui no Brasil. Lembremos os indígenas que viviam aqui, que acreditavam nos deuses que eles haviam criado, acreditavam na lua, dizendo que a lua era Deus, acreditavam na água, dizendo que a água era Deus, e assim por diante. Mas o anúncio do Evangelho chegou aqui e eles mudaram, mas
Como que eles mudaram? Porque eles ouviram a pregação por meio dos jesuítas, por meio dos franciscanos, os dominicanos depois que vieram também pregaram o evangelho e anunciaram. E aí nós vamos ampliando os missionários, as diversas congregações que vieram aqui. E houve uma mudança. Mas como São Paulo está dizendo? Haverá conversão se não houver pregação. Eu sei que hoje se fala muito que o importante é o testemunho. Sim, o testemunho de cada um é muito importante, sim, mas é preciso haver pessoas que preguem. E esta é a missão dos nossos bispos, pregar o evangelho. Claro, nós sacerdotes também, os missionários, mas eu repito, hoje eu estou falando dos bispos, porque nós estamos diante do martírio de Santo André, que foi anunciar o evangelho e derramou sangue, porque ele anunciou a boa nova e os pagãos não aceitaram e por isso o crucificaram. Como é o nome do seu bispo? Você tem rezado pelo seu bispo? Não sei se vocês já perceberam, mas na Santa Missa, todos nós rezamos pelos nossos bispos. Hoje o bispo atual aqui da Diocese de Lorena é Dom Vladimir, Dom Joaquim Vladimir. E todos nós, sacerdotes, rezamos por ele. Rezamos para que ele possa cumprir a missão de levar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, de confirmar os irmãos na fé, de levar o batismo àqueles que não são batizados, de crismar os que não são crismados, de ordenar os seminaristas que estão nos seminários para serem sacerdotes. Que missão sublime dos nossos bispos. Qual o nome do seu bispo? Eu falo mais uma vez. Você tem rezado por ele? Às vezes pode ser que você se admire com esse ou aquele bispo que nas mídias sociais aí tem se destacado. Sim, reze também pela perseverança desses bispos, mas reze pela perseverança do seu bispo. Reze para que seu bispo ele cumpra a missão designada por ele, de levar a boa nova e de fazer tudo aquilo que eu acabei de dizer, de celebrar bem o sacrifício da Santa Missa, de levar os católicos que estão frios a ter um coração fervoroso, a levar as pessoas a terem piedade, amor à Eucaristia, de levar as pessoas a ter amor à liturgia da Santa Missa, de levar as pessoas a ter um coração bondoso para praticar a caridade para com o próximo, a levar as pessoas a uma vida contínua de oração. Essa é a missão do bispo, ensinar, governar, levar as pessoas ao reino de nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação das almas, que rezem para que os nossos bispos cada vez mais sejam homens de Deus, preocupados com a salvação das almas. Rezemos, rezemos e rezemos. Hoje, a igreja, mais do que nunca, precisa da oração dos fiéis, pela hierarquia da igreja, pelos bispos, pelos sacerdotes, pelo Papa. Rezemos para que tenhamos bispos santos, para que no futuro eles sejam canonizados. Bispos que têm amor à Sagrada Escritura e quando falam
falam tanto, com tanto amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que os nossos corações se esquentam de alegria. Bispos que falam da eternidade, que falam do céu, que falam também da condenação daqueles que não querem saber de Deus, mas que falam também da salvação daqueles que creem. Que missão sublime a missão dos nossos bispos. Rezemos, irmãos, peçamos a Nossa Senhora, ela que é a rainha dos apóstolos, a rainha dos bispos, para que através da intercessão dela, os nossos bispos possam nos levar ao entendimento da doutrina, da verdadeira doutrina da igreja, que eles sejam os guardiões da nossa fé, os guardiões do depósito da fé, de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, passando pelos apóstolos até os dias de hoje, zelosos pela Eucaristia, bispos que rezam, que adoram nosso Senhor, devotos da Virgem Maria, e que trazem os pagãos à verdadeira igreja, a Igreja Católica, a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos hoje, pedindo a Santo André, que já está na glória de Deus, para que os nossos bispos sejam como Santo André. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.